Hoje a gente vai falar como a gente derrota as dores nas costas e no corpo sem a medicação, isso, sem usar remédios. E como que eu vou explicar isso aqui pra vocês, né? Como todos sabem, né? Eu tô na recuperação da minha cirurgia de mastopexia com prótese. Tô entrando aí na segunda semana de recuperação. Yay! Uhul! Quinta-feira eu tiro pontinhos, que eu fiquei com pouquinhos pontos, né? Que eu usei uma colinha cirúrgica. Eu posso tomar banho e tal, a recuperação é bem melhor. Porém, vim falar aqui pra vocês como que eu não estou com dores nas costas, né? Primeiramente, uma das coisas quando a gente faz esse tipo de cirurgia, ainda mais essa de mama, a gente não fazer nenhum movimento. Como vocês percebem, eu faço bastante movimento com os braços. Minha médica proibiu de ficar fazendo um monte de coisa porque eu falo muito com as mãos. Então, a gente não se mexer nessa região aqui, onde você fez a cirurgia. Segundo ponto, tem uma aluna, namorada de um aluno, que ela fez cirurgia de hérnia. Vocês acho que até lembram que eu coloquei aqui, né, que não se faz mais esse tipo de cirurgia e tal. Então ela tem que fazer movimentos também que não mexam naquela região da cirurgia, mas em outros lugares, né. No caso aqui, ó, eu tô sentada com as perninhas cruzadas, né. Por que eu tô sentada assim? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó, tô sentado com a perninha cruzada, tá vendo? Olha lá, né? Que legal o carro. Então, porque esse é o jeito certo de você ganhar abertura de quadril e você manter a coluna de uma maneira mais reta, né? Como é muito difícil nessa cirurgia você manter-se com a coluna reta, o ideal é você sempre estar sentado desse jeito. Quando eu tô digitando, né? Eu tenho a minha mesa agora, a gente tem um quarto / escritório em casa, o Daniel tem a mesa dele, a cadeira dele, eu tenho a minha mesa e a minha cadeira. Eu tenho agora, por exemplo, começa a pesar, e aí eu vou na cama, eu coloco de um jeito, uma angulação, mais ou menos dessa maneira assim, para eu conseguir me manter ali, né, mais relaxada e não sentir tanto peso. Então eu vou adaptando a posição que eu tô sentada, a posição que eu tô deitada, para que eu não sinta dores nas costas. Então, para você derrotar a dor nas costas, é você realmente entender um pouquinho do seu corpo. Como que eu vou entender meu corpo, coach? Você tendo uma consciência corporal. Como eu tenho consciência corporal, coach? Tenho consciência corporal quando eu faço movimentação com o meu corpo de maneira bem eficiente. O que eu vim trazer aqui para vocês, que não adianta de nada a gente querer procurar não ter dores nas costas quando a dor já está instalada. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente está com dores nas costas, a gente não pega a raiz da dor. A gente vai, toma um medicamento, a dor ela passa, ameniza e depois a dor volta mais forte. Pensa assim, o seu cérebrozinho aqui, ele manda um comando de dor pro seu corpo, né? Mandou um comando de dor pro corpo. Aí, o seu corpo fica doendo, você vai tomar um medicamento. Aí o seu cérebro fala, olha, tem algo aqui que não tá doendo mais. Aí o seu corpo fala, tá sim. Aí a dor vem de novo muito mais forte, tá? Então, a gente tem que ter consciência de onde tá vindo essa dor. Então, no meu caso hoje, a dor que pode advir das minhas costas é a minha postura, que os ombros estão mais pronados, mais pra frente. E esse peso que tá a mais aqui, que eu não tinha anteriormente, tá? Então, é esse cuidado que eu tenho que tomar. Então, pra derrotar as dores nas costas, eu tenho que entender quais são os movimentos que eu posso fazer com o meu corpo que não vá machucá-lo e sim beneficiá-lo. E como que eu sei disso, coach? Por quê? Quando a gente faz um tipo de movimento com o corpo, por exemplo, se eu fizer essa rotação aqui, ó, agora eu consigo fazer uma rotação na minha coluna. Se eu usar meu braço para fazer essa rotação, eu vou usar a musculatura do peito, que eu não posso estar utilizando nesse momento. Então, toda a musculatura do meu peitoral eu não posso usar, mas a musculatura do meu abdômen eu posso usar. Então, muitas das vezes que eu tô com... Sabe quando a costa vai ficando mais pesada, quer dar uma esquentadinha queimada? Então, eu faço esse alongamento aqui, ó. Então, a minha barriga, ó, ela alonga, né? Ela fica longa, né? Porque aqui, tá vendo? Fica com uma barriguinhazinha. Então, ela alonga. Porque aqui eu crio uma extensão na minha coluna. Então, minha coluna faz isso aqui, ó. Então, o abdômen alonga e a coluna cria uma mobilidade. E esse alongamento do abdômen, tudo bem. Por que eu não posso ir mais? Porque se eu for mais, vai pegar a parte de baixo, aonde eu tenho pontos internos. Então, a minha cirurgia, por mais que ela não tenha muitos pontos, né? Porque eu usei a cola cirúrgica, ela tem vários pontos internos, né? Então, né, se você seguir a minha médica, você vai ver qual que é a estrutura de operação que ela faz. Então,
a questão aqui sempre é derrotar as dores nas costas. Eu saber aonde é a origem da minha dor, onde é a raiz da minha dor. Hoje eu sei que a minha coluna ela tá mais curvada em decorrência dos meus ombros que estão mais pronados para frente. Por quê? Por causa da carga que eu tô aqui na minha frente, certo? Certo. Eu sei que a raiz da minha dor é a curvatura das minhas costas. Então, o que eu tenho que tomar cuidado ao fazer para derrotar essas dores nas costas, caso elas queiram aparecer, né? Eu entender que eu tenho que fazer uma extensão da minha coluna, então eu tenho que fazer uma extensão da minha coluna, né? Para, tipo, esses ombros, eles vão continuar pronados para frente, mas minha coluna tá mais aqui na extensão, que é a posição que ela precisa estar para não ter dores nas costas. A gente precisa ter a curvatura da nossa lordose, né? Aqui da lombar, a gente precisa ter uma lordose ali, uma cifose aqui na parte da torácica e uma lordose aqui no pescoço. Então, muitas das vezes, quando eu vejo que tá pesada a minha coluna, que ela tá mais tortinha, eu deito, fico ali naquela posição e observo se a minha coluna está com as curvaturas dela. Não é deitar e deixar a coluna reta, não é isso, tá? É prestar atenção. Outra coisa também é fazer pequenas caminhadas. Caminhada, coisa, para dor nas costas, exato. Se você ficar muito tempo sentado ou muito tempo na mesma posição, você tem que movimentar. Quando a gente movimenta, caminhando, a gente movimenta aqui a nossa articulação do quadril. E quando a gente movimenta a articulação do quadril, a gente está mexendo com a nossa cadeia pélvica, né? Que está super bem conectado com a parte superior do nosso corpo inferior. Se a gente tem uma cadeia pélvica equilibrada, a musculatura da frente daqui da nossa coluna e lá nas nossas costas, atrás da coluna, eles estão equilibrados. Esse equilíbrio faz com que você não tenha dores nas costas. Que pensa, tá aqui assim, uma coisa puxando para baixo e outra coisa puxando também. Elas têm que estar em equilíbrio, uma para baixo e uma para cima. As duas têm que estar empurrando uma contra a outra, ou tem que estar se afastando. Não adianta essas forças sempre estarem ao mesmo direcionamento, elas têm que estar em direções diferentes, ou seja, na mesma proporção, mesma intensidade. Então pensa aqui comigo, se minha coluna agora, nesse momento, ó, você está me vendo, meus ombros estão pronados, essa parte aqui, ela tá mais rígida, tá mais achatada. A parte de trás das minhas costas estão mais alongadas. Não tá um equilíbrio, né? Porque tá assim, certo? Ela tem que estar em equilíbrio assim, tem que estar reto. Então ela tem que estar desse jeito, e não desse jeito que tá esquisito. E é por isso que eu vou sentir dor. Porque um lado está muito alongado e o outro lado está muito encurtado. Os lados eles têm que estar equilibrados, alongado o suficiente e tem que estar com força suficiente. Não é encurtado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falar, mas tal lado está alongado. Por que alongamento é tão gostoso? Porque está movimentando as suas fibras musculares. Não é porque o alongamento está tirando alguma coisa de você. Não é isso. Tá? O alongamento, ele estica aqui, ó, ele alonga a sua fibra, ele encurta a sua fibra. E isso faz com que você não tenha dores. E quando a gente se alonga, a gente tem esse conceito tão forte na nossa cabeça. Ah, eu fiz alongamento, melhorou. Ele é um dos pilares só para você de verdade derrotar as dores nas suas costas, né? Então você ainda tem ali que tem que trabalhar aí o alongamento de forma treinada e é uma flexibilidade, né? Então, quando você trabalha ele com força, com mobilidade, aí sim eu posso dizer que você está de fato eliminando a sua dor. Então, voltando de novo, para a gente eliminar as dores nas costas, para não sentir as dores nas costas, a gente tem que saber de fato qual é a origem da nossa dor, qual é a raiz da dor. Estou trazendo para vocês aqui um fato que eu estou passando agora, que é com os ombros pronados em razão da cirurgia que eu fiz de mastopexia com prótese, que pesa mais a região. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigado pelo carinho. Então, o que acontece? Isso pesa mais, deixa os meus ombros mais pronados, minha coluna fica muito mais alongada. Parte da frente do meu corpo, ele está enrijecido, ele não está forte. Tanto que quando eu alongo a parte aqui da frente, eu crio a força no meu abdômen. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com o meu abdômen, porque eu não posso usar a parte da minha musculatura aqui do peito, né?
Então, quando eu uso isso, eu tô aqui equilibrando mais as minhas costas. Isso faz com que eu não tenha dores nas costas. Eu derrotei as dores nas minhas costas. Eu não tô precisando usar medicamento para dor. Nenhum dia eu tomei medicamento para dor, por exemplo, né? Porque eu tive essa consciência. Mas como que eu tive essa consciência? Eu já treino, eu li muito sobre isso, eu estudo muito sobre isso, né? Eu tô sempre contando para vocês novidades, mostrando exercícios que dá para fazer. Tem movimentos que eu consigo fazer, mas eu faço ele muito levemente. Por quê? Porque se eu fizer esse exercício muito prolongado, vai me causar dor e pode até acontecer alguma coisa com a cirurgia que eu fiz. Então eu tenho que tomar um cuidado extremo. Então, repouso, né? Nesse caso de cirurgia. Porém, um repouso que ele seja ativo. Olha só que interessante. Eu tenho que fazer alguns tipos de movimentos. Um deles é esse de alongar aqui, né? De abdômen, criar uma curvatura mesmo na lombar, né? Tipo, você criar uma lordose maior, você criar uma força, uma mobilidade na coluna. Outra coisa também é você caminhar, né? Criando aqui sempre um equilíbrio na cadeia pélvica, bem como ficar com as pernas cruzadas. Muitas das vezes eu tô deitada com as pernas desse jeito, cruzadas, ou deixando a planta dos pés unidas. Por quê? Quando a gente faz... Peraí, deixa eu me arrumar direitinho. Quando a gente mantém a abertura do quadril, a gente mantém sempre a nossa cadeia pélvica, que é essa região do quadril, equilibrada. E com essa cadeia pélvica equilibrada, a gente elimina as dores. Porque todo o nosso quadril está interligado com a parte de cima do nosso corpo e com a parte de baixo. Parece super óbvio. Mas na hora que a gente vai perceber, será que eu consigo desmembrar a parte de cima do meu corpo com a parte de baixo? Consigo fazer movimentos de lateralização, movimentos aqui de frente para trás, movimento de rotação de uma maneira confortável que eu não sinta dor? Faz esse teste para você ver. Então eu vim aqui trazer para vocês que derrotar as dores nas costas não é o simples fato de fazer um exercício, fazer uma sequência de exercícios. É a gente prestar atenção no nosso dia a dia, nas posições que a gente fica no dia a dia. Como que você está sentado agora assistindo esse vídeo? Como é que você está ali de pé escovando seus dentes, lavando a louça? Você fica inclinado? Quando você está lendo um livro? Quando você está assistindo TV? A minha TV está bem na minha frente aqui. Então, todas essas posições que a gente fica no dia a dia, a gente tem que prestar atenção. Quando a gente tá mexendo no celular, a gente tem mania de ficar aqui assim, inclinado, velho. Então, isso faz com que a gente crie uma carga muito grande na nossa cervical. A gente inclina o nosso tronco pra frente. A gente não consegue derrotar as dores das costas se no nosso dia a dia a gente não faz um mínimo prestando atenção que a gente está fazendo. E esse mínimo está relacionado a isso mesmo. A gente prestar atenção quais são as posições e posturas que a gente se encontra no nosso dia a dia. Então, exemplos aqui. Sentado no sofá. Como que você senta no sofá? Pernas cruzadas? É com a coluna reta? Sua TV está na linha dos seus olhos? Segundo ponto que a gente mais faz, sentar para comer. Quando a gente vai se alimentar ali, eu tô próximo à mesa, eu tô distante à mesa, minhas pernas estão para frente, estão 90 graus, tô sentado trabalhando, digitando. Quando eu tô fazendo isso, eu tô com os braços lá para frente, eu tô com eles próximos ao meu tronco, minha cabeça tá para frente, minha cabeça tá para trás. Eu faço rotações durante meu dia a dia. Então a gente prestar atenção se a nossa coluna tá sendo mexida no nosso dia a dia. Que provavelmente ela não tá. E como ela não tá sendo mexida, ela não tá tendo mobilidade, ela não tá trabalhando a flexibilidade dela, ela não tá ganhando força para se manter ali, a nossa postura vai ficar muito torta, vai ficar muito ruim no final do dia. Então essas coisas são muito importantes a gente perceber. Muito mais até do que fazer uma simples sequência de exercício. É claro que exercício vai te ajudar a ter essas percepções. Tá aí a chave da coisa. Então você saber quais são os exercícios que você tem que fazer, o que seu corpo entende daquele exercício, quais são as posturas que você fica no seu dia a dia, você vai conseguir, de uma maneira muito eficiente, conseguir derrotar as dores, tá?
das suas costas. E isso vai fazer com que você não sinta dores e você tenha uma postura bonita, uma postura que você consiga se manter ali, tá? No final do dia, com uma postura reta, uma postura corrigida, porque você tem força, você tem mobilidade, você tem flexibilidade nas suas costas, você tem um equilíbrio na sua cadeia pélvica, você consegue se manter naquela mesma postura. Porque você prestou atenção nas posturas do seu dia a dia. Quando a gente presta atenção nas posturas do nosso dia a dia, a gente consegue sim derrotar as dores nas costas. A gente consegue sim corrigir e arrumar a nossa postura. A gente consegue deixar a postura correta. Então, eu vim dar um exemplo aqui para vocês, né, desse processo que eu fiz, da mastopexia com prótese. Porque é uma recuperação, ela é lenta, né? Pra recuperação, operei e vou fazer tudo que eu quero fazer. Não é assim, não é. Pensei que era, mas não é. Olha lá. Mas faz parte. E além do mais, quando eu sei o que eu fiz, que movimento eu posso fazer, que movimento meu corpo já sabe que eu posso fazer. Vocês sabem, eu sou uma pessoa bem ativa. Então, meu corpo tem várias memórias neuromusculares. Então, tem movimentos aqui que dá pra fazer. Esse movimento aqui, tá vendo? Minha mão tá bem longe do meu ombro, ó. Eu consigo colocar ele aqui pra trás, geralmente. Mas por que eu não consigo agora? Porque eu tenho que abrir meu peito e eu não posso fazer essa abertura de peito. Se eu tenho essa consciência corporal, concorda comigo que é muito mais fácil eu conseguir entender qual movimento eu posso fazer e qual movimento eu não posso fazer? Além do mais, quando eu tenho consciência corporal, eu consigo entender qual movimento que ali vai me machucar e que exercício que vai me aliviar as dores. Vou dar um exemplo muito legal. No hospital, eu passei o dia, né, dormindo lá de quinta pra sexta, semana retrasada, do dia 8 pro dia 9. Eu não tava aguentando de dor do lado esquerdo na lombar. E aí eu tava, cara, eu tô com dor, vou chamar o médico, vou chamar a enfermeira pra me dar remédio, não sei o quê. Aí eu fui pegar o celular, aí eu olhei assim, personal das costas sem dor, que tipo, fui ver meu Instagram, eu falei, cara, como assim, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer de exercício. E aí eu lembrei que o jeito que eu tava deitada era com as pernas pra frente. E o que eu fiz? Eu fiz uma abertura de pernas e eu fiquei movimentando a minha perna assim, ó, dessa maneira que eu tô demonstrando aqui pra vocês. Fiz isso com a esquerda e fiz isso com a direita. E eu fiz isso muitas vezes. Cara, eu juro pra vocês, a minha dor de insuportável, ela saiu pra suportável, de uma dor 10, juro, dor 10, assim, quase 11. Ela foi pra 5. Depois, quando a mulher, depois de 1 hora que ela veio falar, olha, a gente conseguiu o remédio que a médica passou pra você, que é um relaxante muscular, que é o Miozer, que é um remédio que ele é relaxante muscular, muitos alunos usam, infelizmente. Eu falo infelizmente porque é um remédio, ele é realmente forte, assim, ele relaxa toda a musculatura. A minha dor já tinha passado bem. Ela falou, eu vou te dar porque é protocolo e tal. Eu falei, beleza. E, cara, melhorou 100%, óbvio, porque eu tinha acabado de sair de uma cirurgia. Tipo, não fazia 24 horas que eu tinha operado ainda. Então, pra você derrotar as dores, ainda mais nas costas, sem medicamento, é você ter essa consciência corporal, você saber quais movimentos você pode fazer, o que você faz no seu dia a dia, ou seja, quais são as posturas que você tá no seu dia a dia, e você entender quais são os movimentos que você pode fazer e movimentos que você não pode fazer. Se você já tem essa consciência corporal, é anos-luz melhor. Se você não tem essa consciência corporal, tá na hora de você começar a ter. Se você tiver dúvida de qualquer coisa, de como de fato derrotar as dores nas costas, me manda mensagem aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer questão de te ajudar. Porque agora eu tô com um tempo mais livre, né? Pra conseguir responder todas as dúvidas, conseguir produzir conteúdos pra vocês, montar os treinos de uma maneira mais eficiente e mais detalhada. Muito obrigada a todas as pessoas que entraram. Fiquei muito feliz. Espero ajudar o máximo de pessoas a derrotar as dores nas costas sem precisar usar medicamento. Gente, isso é muito possível. É só você saber o caminho certo, você saber o método certo e você ter consciência no seu corpo. Você saber de fato o que seu corpo está sentindo, o que ele precisa. Um beijinho, um abraço e a gente se vê em breve.